E aí temos a adição desses dois advogados, mas ela está perdendo um. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais um episódio do Gustavo Report na saga Johnny Depp vs Amber Heard. Pois é, hoje a notícia é bombástica, exatamente. A gente vai ver tudo o que aconteceu agora, pelo menos as primeiras informações iniciais que foram liberadas. Pois é, minha gente, a Elaine não faz mais parte da equipe da Amber Heard e a gente vai comentar isso a fundo. Mas antes eu quero deixar um recadinho pra você. Sabem pelo menos de quantas pessoas eu estou falando? Querem ver o número? Ele está nos seguindo. E então a van para ao lado delas. Então, confira Pássaro Negro, a minissérie já está completa aqui no canal, você encontra o link fixado aqui no primeiro comentário, clica, você vai começar o primeiro episódio, você não vai conseguir parar até chegar no mais recente, lembrando que as outras minisséries já estão completas aqui no canal, como A Escada, Elizabeth Holmes, Anna Delvey, o psiquiatra que roubou a vida do seu paciente, você consegue encontrar tudo com a maior facilidade, você não tem como se perder e nós temos atrações bombásticas e muito fortes aqui nesse canal para você conferir. E eu já quero agradecer também as pessoas que têm contribuído através do Valeu Demais. E nesse caso é a Elisângela Correia, eu fico muito feliz pela sua contribuição. E também o Lucas Vandor de Oliveira, que fez transferência pelo Pix. Eu sou muito grato a essas pessoas que podem ajudar e estão emitindo doações. Eu fico muito feliz. Eu agradeço pelo carinho, pela gentileza, pelas pessoas que se preocupam com o bem-estar do canal. Eu fico muito contente em receber a ajuda de vocês. E nós vamos começar esse caso agora. Bom, as informações iniciais que foram liberadas à imprensa através do TMZ aconteceu no momento em que eu gravo esse vídeo, dia 15 de agosto, segunda-feira. Então você está assistindo hoje na terça-feira. E não há muitos detalhes, mas a informação é considerável, porque a Amber, que atualmente está apelando do veredito do Johnny Depp, anunciou na segunda-feira que contratou o escritório de advocacia Ballard Spahr, enquanto ela se aventura no Tribunal de Apelações. Os principais advogados da firma que estão chegando é o David Asheldor e o J. Howard Brown. Ambos defenderam com sucesso o New York Times contra um processo de difamação recente movido por Sarah Palin, que é uma política dos Estados Unidos. Eles, na época, foi um caso de primeira emenda, segundo sua especialidade. E a Amber, o interessante é que ela está mantendo o Ben Rottenborn, que participou do julgamento, então ele está a bordo, e aí temos a adição desses dois advogados, mas ela está perdendo um, a certa Elaine Bradhoff, que foi a principal advogada no julgamento, e a sua saída da equipe não foi explicada, além de simplesmente dizer que ela está deixando o cargo. Pelo menos numa micro declaração da Elaine, ela disse que esse é o momento perfeito para passar o bastão e que ela fez a devida diligência para garantir que a nova equipe esteja pronta. E a nova equipe da Amber diz que se sente muito grato com essa oportunidade de representar a Sra. Heard nesse apelo, pois isso é um caso com implicações importantes da primeira emenda para todos os Estados Unidos. Eles acrescentam que estão confiantes de que o Tribunal de Apelação interpretará a lei a seu favor e que limpará o nome da Amber. Aí o representante da Amber disse, olha, quando se trata de proteger o direito fundamental da liberdade de expressão, olhamos para a decisão do júri parafraseando uma citação famosa, não como o começo do fim, mas apenas como o fim do começo. E um tribunal diferente garante uma representação diferente, principalmente porque tantas novas evidências estão surgindo agora. Bom, essa é a notícia, é isso que saiu e agora eu vou começar a minha análise. Primeira coisa, esse caso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem a ver com opinião, não com mentiras. Não é opinião eu simplesmente acusar alguém de roubo. Ai, fulano me roubou. E ele não fez isso. Isso não é liberdade de expressão, isso é falsa acusação. A lei precisa se posicionar contra
falsas acusações, e é muito interessante nesse momento a Amber querer invocar a primeira emenda, sendo que não tem nada de primeira emenda nessa história. Ela inventou um monte de mentiras, ela criou um monte de fantasias, e isso não tem a ver com o direito das pessoas de opinar, porque o que ela fez não foi dar uma opinião, ela simplesmente acusou o homem de ter feito tudo e muito mais, e depois disse que estava no seu direito, que não atacou ninguém. Então ela contou tantas histórias que no final eu nem sei qual delas ela vai selecionar para a apelação, mas com certeza não irão todas juntas. E especificamente esses advogados já chegam daquele jeito, é o estilo Amber Heard. Novas evidências estão surgindo agora. De onde estão saindo essas evidências? Foram liberadas todas as evidências para o julgamento que aconteceu? A Amber teve 4 anos para se preparar para aquele julgamento e simplesmente novas evidências apareceram agora? Caíram do céu, uma fonte misteriosa decidiu entregar tudo? Assim, essas histórias é impressionante. O caso ali, você vê que a pessoa está toda errada. Não, novas evidências, novas provas surgiram, provas do além. Porque não há nada aqui, não há nada, absolutamente nada. É impressionante, esses advogados já começaram com o pé esquerdo, literalmente. Já não boto muita fé depois deles proferirem uma declaração como essa. Novas evidências estão surgindo. Da onde essas evidências estão surgindo? A Elaine, antes de eu comentar da Elaine, comentar uma coisa que ela falou. Ela disse lá na turnê matinal que ela fez, quando o julgamento havia acabado, que haviam montanhas de evidências que não foram aceitas no processo. Quando a gente foi olhar agora os documentos que foram liberados, inclusive esse episódio deve sair amanhã para vocês, eu estou trazendo o que contém nesses documentos, não há essas evidências que a Elaine proclamou aos 7 ventos que tinha. Então, onde estão essas evidências? Em um cofre no Reino Unido, escondido? Então, não faz sentido. E aqui também a gente tem esse movimento, na verdade, vamos ser francos, a gente viu chegando. Nós vimos que isso aí estava chegando, que os dias da Elaine estavam contados, que uma hora ela ia dançar. Por quê? Porque a Elaine, ela estava na frente da batalha, na frente da guerra. E normalmente, as pessoas que estão na frente são as pessoas que batem as botas primeiro. É assim a guerra, quem fica atrás dura mais tempo, quem fica na frente se vai. Toda guerra é assim e com essa não foi diferente. Quando o julgamento acabou, o Ben desapareceu. Não consegui encontrar nada dele durante todo esse período. É a primeira vez que eu vejo o nome desse homem mencionado depois de tudo o que aconteceu. E a Elaine não, a Elaine foi dar entrevistas, declarações. A Elaine não parou um dia sequer lutando bravamente pela Amber. Isso não dá pra negar. Ela lutou bravamente. Mas não lutou bem, é claro. O julgamento foi um vexame, a postura dela foi altamente desorganizada. Você sentiu ali em momentos do julgamento que as coisas não estavam fluindo. Houve nitidamente, principalmente no dia final, quando a Elaine precisava dar o seu discurso, depois o Ben também precisava, e aí eles se olharam, tipo, o Ben teve que parar do nada, a Elaine veio com um discurso totalmente desconexo. Então houve muita contradição, testemunhas mal preparadas, eles tiveram que explicar para a testemunha, como a psicóloga que a Amber contratou, olha, você não pode fazer isso, você não pode ler. As testemunhas do Johnny todas chegaram lá sabendo, olha, não pode fazer isso, não pode fazer isso, você tem que ser direto, você tem que falar, tem que ser claro, avance. Então, assim, a gente viu que parecia que eles chegaram naquele julgamento contando a vitória nos dedos. Não, gente, não precisa fazer nada, o júri vai falar, não, nem precisa julgar, estamos dando vitória para Amber, 3 horas de julgamento é o suficiente. Chegaram lá e aí foi aquela surra escaldante. Depois a Elaine foi pra televisão e não, um monte de evidências, um monte disso, daquilo, ela não conseguiu comprovar nada do que ela disse, foi um monte de mentiras, literalmente. Ela culpou todo mundo, a juíza, o júri, os Estados Unidos inteiro, o TikTok, todo mundo insinuou, inclusive, que as pessoas haviam sido compradas. Então, teve todo esse show de horrores nesse processo, nesse período, ela não conseguiu comprovar nada. Então, a Elaine foi designada para atirar para todos os lados. Quando isso não funcionou, a própria Amber veio naquela entrevista desastrosa da NBC, a audiência foi um horror. Então, teve tudo isso. E agora a gente tem esse golpe final que já era previsto. Se alguém fosse cair em primeiro, inclusive mencionei aqui, vai ser a Elaine, e realmente foi a Elaine. Bom,
A gente não sabe se a Elaine se demitiu ou se a Elaine foi demitida. Mas, de qualquer forma, alguma coisa não deu certo, porque simplesmente ninguém acordou. Elaine não simplesmente levantou um dia e falou, quer saber, já cumpri meu tempo, que nem ela disse ali, o momento mais apropriado para passar o bastão. Que momento apropriado? O que é apropriado aqui? E um detalhe muito importante mencionar também é que a Elaine está com a Amber desde o julgamento do Reino Unido. A Amber perdeu as moções na Virgínia, então o que é apropriado? Simplesmente aqueles discursinhos, sabe? Aquelas coisas, aquelas notinhas que você lê ali, aquela coisa tudo automática, que todo mundo sabe que aquilo ali é só pra enganar. Tudo bem, ninguém vai lavar roupa suja publicamente, não espero isso, mas a gente sabe que alguma coisa muito séria ali pode ter acontecido. Ou a Amber se desentendeu com a Elaine, ou a Elaine se desentendeu com a Amber, ou então a Amber olhou e falou, olha Elaine, seu trabalho tem sido péssimo, você levou esse julgamento para ser um desastre, eu paguei muita vergonha por sua culpa, fora, pega as tuas coisas, sai da minha vida que eu não quero você mais no meu julgamento. Então alguma coisa ali aconteceu porque a Elaine, né, em todas as entrevistas, estou lutando pelas mulheres e não sei o que, aquele discurso todo que a gente já sabe que não é verdade. Então, bom, seja como for essa história toda, a Elaine sai completamente derrotada, porque o vexame foi muito grande e continuar nessa história só ia manchar a imagem dela. Primeiro porque as entrevistas que ela deu lá no programa da CBS, depois ela deu uma pra ABC, não, pra ABC? Foi pra ABC? Não, foi pra NBC. Não fluíram, as pessoas não gostaram, né? A mídia gosta, mas as pessoas não gostam. Então, realmente, isso começou a atingir, porque eu mesmo me perguntei por que a Elaine estava sendo mas tão imprudente, né? Ela mal havia terminado o julgamento, estava ciente de que precisaria retornar ao tribunal, a juíza teria que emitir novas decisões e ela imediatamente passou a atacar a juíza, sem se dar conta que, oi, nós vamos ter que voltar lá naquele tribunal, sentar na frente da mesma juíza e depender dela. Então, assim, ela agiu como se não houvesse amanhã, como se fosse outro juiz, porque, inclusive, eu cheguei a pensar nisso, falei, bom, agora qualquer decisão que precisar ser tomada vai partir de um outro juiz, de um outro magistrado, de um outro profissional, porque ela estava atacando literalmente. A juíza permitiu as câmeras, ela fez insinuações muito sérias que inclusive as fontes que estavam no dia da audiência de retorno para ver se um acordo seria formalizado entre a equipe do Johnny e da Amber, esse dia a sessão não foi televisionada, mas as pessoas podiam entrar. E as fontes da época relataram que a juíza estava nitidamente sem qualquer paciência com a Elaine, que inclusive estava com cara de deboche, ironizando certas situações no julgamento. E também temos o júri, que ficou revoltado com as alegações da Elaine e veio publicamente para dizer, olha, mentira, a gente não... Que a Elaine disse, né? Não, eles foram contaminados pela internet, suas famílias, a ninja. Então, o júri veio para a TV e disse, não, isso não é verdade, a gente não olhou na internet, a gente se baseou nas provas, nas decisões. A Elaine não reconheceu nada, ela culpou todo mundo, menos ela mesma, ou a Amber, pelas péssimas decisões que tomaram ali. Esse julgamento ele foi ruim como todo, porque a Amber já não tinha muito para se defender, de fato, vamos comentar aqui, mas foi pior ainda por conta das mentiras, isso é o mais preocupante. Houve ali uma ação criminosa, e eu digo criminosa porque teve mentiras, tá? Nós temos documentos judiciais que provam isso. Eu vou trazer agora um episódio dos documentos que foram abertos, eu vou trazer aqui para vocês uma informação bombástica, e tudo isso tem o envolvimento da Elaine. Então a gente eu cheguei a comentar aqui, teve um comportamento deles que parecia de uma quadrilha, simplesmente. Provas falsas, fotos falsas, testemunhos que não batiam. A própria Amber entrou em contradição no banco das testemunhas. Era tanta coisa errada que eu fiquei chocado de nenhuma providência ter sido tomada em relação à postura da Elaine ali, porque você não tem licença para mentir e inventar provas no julgamento, senão vira uma bagunça. E de fato, a gente viu ali que a Amber fez muita coisa ao longo do julgamento, nitidamente, e a Elaine fez muita coisa que não fazia sentido, que não batia com os documentos, que era perjúrio, claramente falando.
E aí, mesmo assim, ela disse nas entrevistas, não, porque o julgamento do Reino Unido era o mesmo, foi o mesmo que o julgamento dos Estados Unidos. Ela mentiu porque não foi a mesma coisa. Gente, isso foi uma mentira completamente deslavada. Isso pode dar processo? Deve dar, porque o julgamento do Reino Unido foi pro Tessan, a Amber era uma testemunha, ela não era a processada. Então, oi, como era o mesmo julgamento? Então ela disse todas essas coisas, ninguém das entrevistas teve o básico. Imagina se fosse o Johnny Depp dizendo, a equipe dele dizendo uma coisa dessa, os apresentadores iriam corrigir na hora, olha, não, o julgamento foi contra o Tessan, não foi contra a Amber, não, mas ela disse isso totalmente, eles, como ninguém corrige, isso não é cadê o pessoal que verifica os fatos, né? Essa gente nunca aparece nessa hora. Então, foram proferidas todas essas mentiras e a coisa terminou por isso aí mesmo. Então assim, eu acho que a Elaine chegou nesse ponto já com a corda no pescoço, zero credibilidade, zero total verdade, você não conseguia ver mais nada. E realmente ela chegou num ponto que já estava motivos de zombaria. Eu acho que a performance dela, a atuação lá nesse último encontro com a juíza foi um desastre, pode ter culminado já na Amber decidindo, olha, isso aqui tem que acabar, ou Elaine percebendo que realmente daquela situação não tinha mais jeito, então ela pensou, melhor pegar meu dinheiro e dar o fora enquanto eu posso. Não sei quem tomou o partido, quem tomou a decisão, mas pode ser que tenha sido a Amber, porque se ela decidiu procurar esses advogados que representaram o Times, eu dei uma olhada por cima antes de gravar, e esse caso aí foi que o Times, ele meio que fez uma fake news, o Times não estava completamente certo não. Eu dei uma lida, o Times, ele associou essa candidata lá do Congresso, associou essa candidata a um tiroteio. E aí, corrigiram a matéria e disseram, foi por engano, foi sem querer. E aí eles tiveram vitória porque o júri disse que não foi provado que houve uma malícia real, né? Houve o erro, mas não houve malícia. Então, por isso, não tinha como condenar o Times. Mas o Times aprontou, né? O New York Times é repleto. Eu ouço, vocês não têm noção quantas matérias enganosas o Times publica. Eu mesmo já vi situações que não batiam com a realidade. Times dizendo uma coisa enquanto a situação era outra. Bom, mas isso não depende aqui. Agora vai ser interessante ver a performance desses advogados, ver como eles vão lidar com isso. Eles pegaram uma bomba nas mãos e é lógico, há muita coisa contra a Amber nesse momento, ou melhor dizendo, tudo contra ela. Então é difícil crer que milagres vão acontecer para facilitar a sua situação. E não importa os malabarismos jurídicos que eles tentarem dar, há muita coisa mal explicada, muitas mentiras, e no meio disso tudo, a gente olha para a situação, podemos olhar para as circunstâncias e ver que uma coisa é certa, a troca de advogados não atualiza o caso porque ele permanece o mesmo, as evidências permanecem o mesmo, os advogados podem ter a retórica que quiserem, todo advogado faz isso, tem novas provas, gravações, evidências. Esse truque a gente já viu aqui no canal dezenas de vezes. O que eu mais já trouxe aqui nesse canal são advogados com esses casos extraordinários que conseguem fazer discursos, proclamar, culpam até mesmo a vítima, mas no fim não tem nada, é cortina de fumaça para distrair e alienar o povo, né? E claro, fortalecer a imprensa, porque eu já consigo até ver, agora acabou pro Johnny Depp, mas não havia acabado antes, né? Então agora acabou de verdade. Então isso aí não vai mudar em nada. Eu acho que se o processo vai permanecer ali na Virgínia, eu acredito também que eles não vão derrubar a decisão da juíza, até porque ao longo de tudo que aconteceu nesse momento, a postura dela foi extraordinária, imparcial. Vocês vão ver sobre os documentos que foram abertos ao público, que eu vou trazer no episódio de amanhã, que as informações são muito boas, isso eleva a postura ainda da juíza, pelo que ela permitiu, não permitiu, pros dois lados. E essa bandeira de liberdade de expressão não cola aqui, não se encaixa, não funciona, não vai rolar. Isso não é liberdade de expressão. Mentiras não são liberdade de expressão. Se você mentiu, você está mentindo. Isso não é verdade, isso não é opinião. Mentir não é opinião. Opinião não é acusação. Opinião é você comentar em cima de fatos. Olha, eu acho que isso é verdade, eu acho que isso é mentira. Como eu opino acusando alguém? Então, isso não existe. Opinião e acusação são duas coisas completamente diferentes, estão amplamente separadas por diversas questões, incluindo que uma precisa de provas e a outra não. E eu acho que isso é uma das coisas que esse julgamento deixou mais claro até aqui.
Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o like. Caso do Ezra Miller eu vou trazer de forma completa, vai ser um vídeo bombástico. Então se prepara pra esse caso na sexta-feira, que vocês vão ficar assim, horrorizados com tudo que eu descobri, com todas, gente. Mas são tantas denúncias que você não vai conseguir contar nos dedos. Mas que episódio explosivo, mas é bomba pra tudo quanto é lado, envolvendo até mesmo a Warner Bros. Vocês vão ver isso, tá? A gente vai ter um caso criminal na sexta-feira, a gente não teve, no sábado, desculpa. A gente não teve na semana passada, mas a gente vai ter. Nós vamos ter alguns casos extras, inclusive, pra repor os dias que perdemos. A gente tem muita coisa legal esses dias, temos novidades, uma nova minissérie de 3 episódios vai ser exibida no Gustavo Report, então fiquem atentos que as novidades vão sair. Então você que espera aí um caso criminal, não se preocupa não, que sábado chega um caso criminal bombástico, mas é um caso assim que você vai falar, what, o que estou ouvindo aqui? Se prepare. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. É um livro muito bom, tem mais reviravoltas que esse julgamento, acredite. Conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um grupo no Telegram, lá os bastidores, novidades, tem muita coisa que vem por lá que eu não posso compartilhar aqui. E também tem um canal de cortes, as análises dos episódios são recortadas, são postados por lá. Então você pode conferir em massa as análises por lá. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!